Olá a todos! Que momento feliz para a Arquidiocese de Uberaba, sobretudo para o CAD Uberaba, a Comissão Arquidiocesana dos Diáconos. Estamos aqui hoje com o diácono Walter Vieira e o diácono Renato Afonso para a estreia, o nosso primeiro episódio do Diaconia Cast, onde nós vamos tratar vários temas, várias temáticas relacionadas ao ministério diaconal. Nós estamos felizes demais por acolher vocês. Vou acolher primeiramente o nosso grande irmão, diácono Walter, que está, né? Nós não podemos dizer mas está como presidente do CAD para fazer essa acolhida também. E logo depois nós vamos passar também a palavra para o nosso grande convidado hoje, que é o diácono Renato, um grande homem de Deus. Diácono Walter, bem-vindo. Muito bem, muito obrigado, diácono João, muito obrigado, diácono Renato, que veio de Uberaba para esse fim, para estar aqui conosco, estreando a Diaconia Cast aqui da Arquidiocese de Uberaba, uma forma de comunicação, de informação, de troca de ideias, de experiências dessa vida diaconal. E isso é muito importante. Diácono João, você disse que eu sou presidente da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos. Eu usei uma palavra forte demais, né? A nossa proposta, desde que nós assumimos no último retiro, foi que fosse colegiada essa nova equipe, né? Então, eu estou numa colegiada aí junto com outros irmãos diáconos e todos os andamentos que estão dando agora de forma colegiada, isso é importante. E essa ideia da Diaconia Cast partiu principalmente dessa forma colegiada de trabalhar, né? Muito bom. Que te agradeço, irmão, né, pela proposta, e a gente hoje inaugura com muita alegria, né? Queremos acolher também o diácono Renato, né? E o diácono pode fazer as suas colocações iniciais. Uma grande também, referência, né, para nós, né, de caridade, né? Já que o Ministério Diaconal fala de caridade. Diácono Renato Afonso, bem-vindo. Nós estamos muito felizes de você estar aqui conosco. Essa felicidade é recíproca. Eu queria agradecer muito, né, pelo convite, por estar aqui com vocês, diácono Walter, diácono João Vitor e o Diaconia Cast, né? Parabenizá-los pela iniciativa, né? Fazia falta para nós, né, esse tipo de iniciativa, né? A evangelização nas redes sociais hoje, ela tem um papel muito importante, e o CAD, com essa iniciativa, eu tenho certeza que a Igreja de Uberaba, né, vai ganhar muito com isso. E eu fico lisonjeado com o convite dos senhores de ser o primeiro a estar aqui presente, né, participando com vocês, né, desse programa, dessa iniciativa tão maravilhosa. Nós vamos falar de muita coisa boa, vamos falar das dificuldades, né? Não é só alegria também, todo ministério tem sua cruz. Vamos falar das alegrias, das cruzes, dos projetos que Deus confiou, né, para nós enquanto diáconos. Então vai ser um bate-papo bem descontraído. Quem sabe nos próximos episódios a gente traz no violão pro diácono Canarim. Pronto, Eu chamo ele de diácono Canarim, sabe, diácono Canarim? Então vamos lá bater esse papo. Vamos começar o seguinte, olha, a grande inspiração do Diaconia Cast também é falar de projetos que Deus já nos confiou aqui, como eu disse, falar das dificuldades desse ministério, das alegrias, mas como é o primeiro episódio, a gente queria ouvir aí, sobretudo, o diácono Renato, o diácono Walter também vai poder colaborar, sobre esse chamado, né? Como que foi o chamado aí ao ministério ordenado, tanto para o diácono Walter como para vocês. A gente vai batendo um papo aqui, eu falo também. Sim. Bom, a minha vida com o diaconato, ela é um pouco curiosa, né? Eu fui chamado, a minha vocação, João e Walter, ela foi muito assim, parelha com a minha conversão, né? Muito legal. Eu sempre fui católico, mas aquele católico light, né? Aquele católico que, se tivesse algo mais interessante, não ia na missa aos domingos, né? Mas e na maioria das vezes é assim, a gente tem que dar o crédito para elas, né? A esposa a namorada na época, me levava muito para os encontros da igreja.
E num desses encontros, né, num encontro, você sabe muito bem, o Halel em Franca, né, que eu falo que foi a minha estrada para Damasco, né, foi aonde Nosso Senhor me derrubou do cavalo, literalmente. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Lá eu descobri esse meu amor, né, ao Santíssimo Sacramento. Conheci também a Fraternidade Toca de Assis, que eu fiz parte durante 12 anos como casal de vida, né, de vida missionária. E nesse período, Nosso Senhor eu ainda não pensava no diaconato, né? Engraçado, eu não pensava. Mas com o tempo, né, eu posso levar vocês hoje lá em Uberaba, na capela da Casa São Pio, onde era a Toca de Assis, e te mostrar o metro quadrado, aonde eu estava quando eu olhei para o Santíssimo Sacramento e veio no meu coração a palavra diaconato. Olha só, que maravilha. E você, Diácono Walter, conta um pouquinho do início. Como que foi esse chamado louco de Deus, né? Louco. Verdade. O início é louco mesmo, porque eu também, assim, desde criança, eu sempre gostei muito de criar, de produzir. Então foi assim uma vida sempre muito em cima da produtividade, de coisas novas. E o diaconato nunca passou pela minha cabeça. Alguém me falou assim, você já deve, até pouco tempo, você já teve intenção de ser padre na juventude? Foi nunca. Mas também, Renato, da mesma forma, desculpa a gente chamar aqui, a gente vai tirar o diácono, nós somos diaconia, somos todos diáconos, irmãos, né? Mas o início foi muito parecido. Eu comecei a namorar com a Anitta, minha esposa, eu tinha 15 anos, ela tinha 14, e aquele namoro de adolescente, ela morando fora de Araxá, ela morava em Sacramento, eu aqui. Eu conheci aqui com a família, aqui em Araxá, né? Nós estamos hoje gravando em Araxá. E aconteceu que começamos, e a família dela é muito católica. Meu sogro e minha sogra tiveram 17 filhos, criados no terço. Bendito seja Deus, hein? Na roça, com muita dignidade. E eu tive a honra de experimentar com a Anitta essa experiência. Começamos a ir juntos à missa, depois assumimos o Ministério de Música na paróquia, ainda na Capela de Sagrada Família, né? E ali começou-se a nossa relação com a igreja. Casamos, ela foi ministra da Eucaristia, ministra da Palavra, trabalhamos sempre em SEBS, lá no início do nosso matrimônio, anos 90, né? Éramos agentes SEBS, e depois, no final da década, surgiu esse chamado ao diaconato da década de 90, hein? Eu falei, mas não tinha experiência em Araxá, nem na diocese. Quando o padre Luizinho me fez o convite, eu falei, eu não queria nem ser ministro da Eucaristia, agora o senhor me veio, o que é isso? Dá um susto, né? Dá um susto. E eu falei, poxa, eu não conheço. Eu falei, então vem estudar. Olha só. E depois você dá a sua resposta, né? E foi assim, eu me propus a Que providência divina, porque vocês estão contando a história, a minha também, grupo de jovens, já estava namorando com a Michele. Aí eu falei assim, gente, será que eu estou numa crise vocacional? Porque foi também diante de Jesus sacramentado. Olhei para Jesus, nossa, e tentei pensar como seria servir o altar, né? E nem tinha a realidade ainda do diaconado, assim, direito na nossa arquidiocese. Aquilo passou, mas no futuro veio, né? A confirmação do que eu tinha sentido enquanto adolescente, que era um chamado de Jesus. Né? Tá vendo a providência divina, né? Sim. Histórias bem parecidas. E as né? esposas, né? As esposas com um papel fundamental, né, nas já presentes vidas. Ali enquanto namoradas, noivas na época. Né? Eu vejo isso até nos conselhos, tanto no regional quanto no nacional, mudou-se até a concepção das direções das comissões, né? A comissão regional. As esposas, né? E hoje, o presidente da nossa comissão regional, nós vamos até votar agora em novembro uma nova diretoria, ou a continuidade da que está aí, eu recebi uma notícia boa, vai ser Uberlândia. Em Uberlândia. Que beleza, hein? 10, 11, 12 de novembro. Então, assim, a chapa é do diácono e esposa presidente da comissão.
Porque elas são um papel-chave da nossa vida diaconal, da nossa família. E eu diria, Walter, que não só no chamado, mas no ministério, né? Muito bonito. Como é importante a presença da esposa, né? A esposa que não somente lá, enquanto nós estamos nas nossas missões, mas elas estão com os nossos filhos, não, mas a presença dela conosco também, né? Diante da missão que Deus dá. Não dá para imaginar a nossa caminhada sem, né? E eu vou te falar um detalhe, e aí eu vou, na realidade, é uma declaração a todos, né? A vida. Eu fui o último da minha turma a apresentar a carta formal. Não era crise vocacional, não. Mas eu tinha realmente uma preocupação com aquilo que eu estava assumindo com o ministério. E foi com ela que o meu ministério se formou e se edificou. Porque enquanto eu estava nas celebrações em setores, trabalhando na Caritas e com os meus trabalhos atarefados, né? Ela estava na coordenação da catequese, na pastoral da saúde. Então, na realidade, quando surgiu o diácono Walter surgiu com 4 pernas, 4 mãos. Né? Então, foi o que edificou muito o ministério, foi esse abraço, né, da esposa junto. Então, isso eu tenho muito orgulho de falar. Né? Muito importante. Agora aqui, alavancando uma pergunta para a gente falar, antes de falar talvez das inspirações, né? Nós vamos falar da Casa São Pio, de coisa muito interessante. Diácono também aqui em Araxá, Diácono Walter é uma referência aí de homem de Deus que tem feito ações, né, que quase ninguém sabe. O Diaconia Cast vai ser para isso também, para que a gente mostre, né, essas pequenas ações, né? Pequenas ações que para Deus é algo grandioso. Mas antes da gente entrar nesse tema que eu acho que vai ser maravilhoso, a gente talvez testemunhar a graça, né, de ser considerado esses homens à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, ali onde a Sagrada Escritura vai dizer, né, homens de boa índole, cheios do Espírito Santo. E a gente partilhar um pouquinho dessa graça da igreja ter enxergado isso em nós, né? Qual que é o sentimento no coração, por exemplo, do diácono Renato, em ouvir isso da palavra de Deus, homem de boa índole, né? Homem cheio do Espírito Santo, para servir as viúvas, os órfãos, né? É uma eleição, né, João Vitor? É uma eleição, né, que Deus veio até nós, né? Nós somos chamados, né, Walter, para isso. Somos chamados e, ao mesmo tempo, isso gera uma grande responsabilidade, né? Porque nós nos tornamos pessoas da igreja, falando em nome da igreja, agindo em nome da igreja, e isso, num mundo tão dilacerado já, com tantas controvérsias, com tantos problemas, aumenta muito em nós essa responsabilidade. Mas isso não pode nos intimidar de maneira nenhuma. Nós temos que, cada vez mais, né, pedir ao Senhor a graça, né, de ter a coragem de Estevão, de ter a disposição de Lourenço, de ter essa graça de tantos outros diáconos, né, que fizeram e deram as suas vidas, né, pela igreja, pelos pobres, e por todos aqueles que eles foram chamados a servir. Que coisa bonita. É bom ouvir isso. Muito bonito sua colocação. Eu sempre preocupei foi com a responsabilidade que você falou, Renato. Eu acho que isso é imprescindível, mas principalmente com a dignidade de assumir o ministério, de abraçar e de olhar para essa palavra de Deus, e que de repente muitas vezes eu coloquei assim, por que eu? Mas aí, da mesma forma, percorrendo a Sagrada Escritura, eu fui ver o povo que Jesus chamou para estar perto dele. Né? Se for pensar em dignidade, ninguém de nós teríamos. Né? É como se fosse um paradoxo, né? A palavra exalta, entre aspas, né, a figura do diácono, mas todo servo de Cristo tem que ter essa visão que o senhor falou, né? A nossa pobreza, a nossa pequenez, miséria, né? Miséria, né? Sim, né? sim. Cristo parece que tem essa preferência pelos insuficientes. Ele nos amou primeiro, né? Ele enxergou em nós, assim, não a capacidade, né? Mas o amor dele nos elegeu, né? Então, assim, e ele mesmo é que nos capacita, né? Com a sua graça. E cada dia mais nós devemos, como o Walter disse, olhar para a nossa
pequenez, né? E dizer, nossa Senhor, mas eu, na tua graça, posso desempenhar esse papel dentro da igreja, né? Ser um diácono de Deus, ser um diácono que possa colaborar com a igreja em sua missão. É importante. Na realidade, é assumir a mão de Deus. É ir ao encontro desse chamado e dar a mão. Eu lembro, a gente fala muito, o diácono João Vitor me chama de diácono canarinho, porque assim, a igreja tem algo de muito belo, de muito bonito. A poesia na igreja que vem através da música, né? O chamado, né? Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas, né? E fui bem depressa ao rumo da sua mão. Bonito, hein? Então, assim, aquele detalhe, eu acho que é isso. Não olhar para a minha pessoa, mas para o chamado que Deus quer de mim e aquilo que Deus espera de mim e da minha família. Né? Até o tema do retiro da Comissão Regional, e é isso, né? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando a gente se coloca na condição de servo, do serviço, a nossa miséria fica para trás e o serviço é dom de Deus. É dom de Deus. Até porque o serviço tem que ser feito independente da nossa miséria. Cristo nos chamou para isso. Assim, que nós devemos ter muita essa consciência, né, de que, né, para servir o nosso coração tem que ser do Senhor. Sim. O nosso coração primeiro tem que ser dele, né? Porque Deus não quer nossas coisas, Deus quer o nosso coração. A partir que nós abrimos o nosso coração para Ele, nos entregamos para Ele, né? Aquilo que nós fazemos, a nossa missão, é consequência dessa entrega. Né? E é engraçado que o Senhor, ele dá os feedbacks, né? Em cima da missão. Quantas vezes que às vezes acontece no nosso trabalho, a gente ouvir do irmão que de repente estava num estado de dificuldade na caminhada e que de repente a gente ouve um relato dessa pessoa que não que enriquece o nosso ego, mas que estabelece que realmente eu estou no caminho certo. A minha missão era essa, né? Eu fiz alguém feliz. Não tem nada melhor na vida do que a gente sentir que a minha existência propiciou a felicidade de uma pessoa que de repente estava no estado de tristeza, que estava de desilusão. Eu dei sentido, o meu ministério deu sentido à vida de alguém. Isso já valeu a pena. E eu penso nesses pequenos testemunhos, a gente nunca vai colher todos. Deus permite esse feedback, o diácono disse, pequenos feedbacks. Justamente para a gente se manter no caminho, né? E não haver ali um engrandecimento, né? É verdade. Porque a gente já falou a premissa do nosso ministério, que é a nossa miséria. E Cristo na nossa miséria nos chamou. E como é bom mesmo quando alguém nos procura dizendo assim, olha, uma palavra que o Senhor disse alimentou a minha alma naquele dia, o meu coração, isso dá sentido, dá força para o nosso ministério. Sem dúvida, porque todo mundo acha que a nossa vocação ela é firme o tempo todo. Não é. Nosso coração às vezes vacila, claro. Nós questionamos. É uma luta diária, né? Uma luta diária. Eu me lembro, Walter dizendo, eu me lembro de Santa Madre Teresa, né? Que dizia que ninguém passe por nossa vida e saia pelo menos, né, com esperança. Se o nosso diaconato proporcionar para aqueles com que você disse que estão aí, né, às vezes abatidos, tristes, né, se eles saírem com esperança, né, basta. Né, eu costumo dizer assim, o dom de abençoar. Eu gosto muito da bênção, o dom da bênção que o diácono tem, Walter, sabe? Eu acho assim, bastava. João, bastava para mim, né? Eu digo assim, passa uma ambulância, eu abençoo. Passa uma viatura policial, eu abençoo, né? E isso assim, por quê? Porque eu sei que não são as minhas mãos, né? Deus se utiliza delas para que a graça dele vai até onde eu estou abençoando, né? Isso, né? E eu tenho até um episódio engraçado, né? Que eu tenho um menino de 7 anos, ele tinha mais ou menos 5 nessa época, passou uma ambulância e eu não vi.
Aí ele falou, pai, passou uma ambulância, o senhor não viu, mas pode deixar que ela eu abençoei. Olha que coisa linda. E ele da ambulância, sabe? Então assim, esse dom já bastava. Né? O dom de você trazer nisso. É uma responsabilidade. A responsabilidade enorme, né? É a graça que o sacramento da ordem, né, infunde em nós. De ser o homem Isso da é importante demais, né? E eu acho que eu queria até assim, tem uma experiência do início do diaconato, porque nós estamos aqui da primeira turma, você da segunda, né? Só Diácono faltou Renato, um da... e você da terceira, né? Terceira. Então a gente está representado as três turmas da Arquidiocese, né? Mas no início, nós não tínhamos referência nenhuma. E às vezes chegava na comunidade e a gente falava assim, e agora? As primeiras celebrações na comunidade, né? Mas isso é para a última turma também. Mas aí, eu acho que é algo muito importante que a gente não pode deixar isso vir por terra e a gente lutar nas turmas que vierem a seguir, é a gente não perder a referência de comunidade base, de onde nós nascemos. Porque a comunidade que nós nascemos, ou que gerou o diácono, ela tem uma força muito grande. Por quê? Primeiro que ela deu à luz. Eu vou usar a palavra, que o Padre Giovanni é pernambucano, eu falo a palavra assim, a comunidade te pariu. Né? Eu acho isso importante, é forte, né? E na comunidade, as primeiras celebrações eu passava olhando para um, olhava para outro, e a hora que eu chegava no altar, eu estava pleno da força que eu precisava. E a força vem da comunidade. Vem dos irmãos que congregam conosco, que estão ali. E esse ano, na Páscoa, eu quebrei o protocolo no final da celebração, diácono. E eu só devia despedir o povo. E eu não aguentei sem fazer uma declaração de amor pelos 29 anos que eu estou na comunidade. E é justamente falando sobre isso que eu coloquei. Foi, padre, o senhor vai me desculpar, mas eu quero 2 minutos. E disse à comunidade, falou, olha, são 29 anos juntos, são 29 Páscoas. E dessas 29 Páscoas, 17 como diácono que vocês geraram. Se eu sou diácono, é porque a comunidade me gerou assim. E me gerou para o serviço à comunidade. Sem a comunidade nós não temos, não tem natureza, não tem a natureza do diácono. Então, na realidade, essa relação de amor, ela é super importante. Por isso, eu ainda vejo a grande importância, aqueles que têm condição de não perder o vínculo com a comunidade de origem, né? É muito importante, até mesmo para que existem vários momentos nas nossas vidas, nós com nossas comunidades. Muitas vezes elas vão precisar de nós. Como nós fomos gerados e precisamos dela, muitas vezes elas vão precisar de nós também. Nós passamos momentos difíceis muitas vezes, né? Sim. Assim como nossas comunidades. Então, assim, é muito importante nós guardarmos esse vínculo, né? Esse vínculo de empatia, né? De nos colocar a serviço e de estar sempre juntos daqueles que, como o Valtinho disse, né? Que nos pariu, né? Como o padre bonito fala. Esse termo, né? Ainda nessa via do chamado que Deus fez para a nossa vida, podemos dizer o munus, né? Do chamado diaconal, que é a caridade. E aí a gente já pode aproveitar e já começar a fazer o gancho para o próximo assunto, que seria a gente falar talvez da nossa experiência com essa questão social, né? É muito forte quando nós lemos ali em 1 João 4:8, né? Que vai dizer, Deus caritas est, né? Deus é amor. Deus é amor. Né? E o amor ali a gente já sabe que é substituído em algumas traduções da Sagrada Escritura como caridade, né? O próprio Deus está dizendo, olha, eu sou a caridade, eu sou o amor. E esse é o nosso maior chamado. Sim. Né? Então a gente conectar agora, talvez nas nossas experiências sociais. Eu sei que aí nisso aí eu sou um bebezinho engatinhando, perto aqui de 2 dinossauros, que são referências para mim. Eu já falei isso pro diácono Valtinho, e o diácono Renato sabe disso, que você é uma referência não só para mim, mas para toda a Arquidiocese. Nós podemos aqui já pedir para você falar um pouquinho, né, desse grande chamado que é a Casa São Pio, e também falar daquele fatídico dia no ano de 2017, onde eu tenho certeza, pelo que a gente conhece do senhor, a sua humildade, o seu trabalho, que talvez você nem estava esperando, né? Mas recebeu o convite da igreja para estar lá junto com outros projetos. Sim. E foi aí
agraciado por Deus, um presente de Deus, com aquele prêmio pró-diaconia em Lourdes, Sim, né, que virou notícia no Brasil inteiro, ó, diácono brasileiro. E isso para nós é uma grande graça. E o diácono Valtinho também poder falar desses maravilhosos projetos assim rapidamente, né? Porque nós não queremos contar tudo, a gente vai ter episódios aqui para falar de cada projeto. O senhor vai voltar, viu? Se Deus Porque quiser. vai ter um episódio só para falar da Casa São Pio, assim. A gente Legal. já quer. Mas hoje, se você Bom. falar superficialmente aí desse. Tá. Bom, como eu falei no início, naquele do chamado, né? Eu fui muito feliz, João, Walter também, porque na Fraternidade de Toca de Assis eu vivi esse carisma, né? Já de amor a Jesus, a Jesus sacramentado e a esse mesmo Jesus presente no pobre. Então, naquele dia que Nosso Senhor me chamou para o diaconato, eu entendi, né? Eu ia mudar de missão, eu estava em Uberaba e fui para Cotia, né, Grande São Paulo, fiquei 2 anos. Então eu disse assim, eu vou ficar esses 2 anos rezando. Voltei em 2010, 2009, em 2000 fui Dom Roque, né, rezei, vi que tive o discernimento que eu queria era o diaconato. E fui para Dom Roque me deu ele muito prático, Dom Roque, né, me entregou uma folha. Se você se enquadrar aqui, você será. Né? É a escola fechada. Muito legal. E continuamos rezando em 2010 pela providência. Né? Então, assim, eu tive a graça de ser preparado Muito bom. pela Toca de Assis para o meu diaconato em relação ao que eu chamava assim da verdadeira caridade cristã. Né? Por quê? Porque nós não fazemos filantropia. Nós, católicos, não fazemos filantropia, nós não fazemos assistencialismo. Não, isso não. Né? Nós temos a graça de amar o pobre por causa de Jesus. Muito bonito. Né? E foi ele mesmo que disse. Né? Muitas pessoas pensam que é um carisma. Não, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tive fome e me deste de comer. Estava nu e me vestistes. Tive sede, me deste de beber, estava preso, me visitasse. Né? Então é ter a certeza que na presença de todo aquele que sofre está também presente o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da caridade católica. Né? É isso que nós devemos ter em mente, né? Estar com o pobre, não de uma forma sociológica, ou até mesmo como nós vemos muito hoje, de uma forma sociopolítica, não. Estar com o pobre porque Nosso Senhor está presente com ele. Né? E foi ele que prometeu isso. E a Casa São Pio procura ser essa casa. Eu costumo falar que a Casa São Pio é aquela hospedaria que o bom samaritano levou, né, aquele homem para cuidar um pouquinho dele, né? Porque a São Pio ela cuida daqueles que ninguém quer. Né? O nosso trabalho normalmente é com esses irmãos, muitas vezes que a própria família já não tem nenhum vínculo, a própria experiência, a própria vida, né, comum deles já não. Vou até abrir um gancho aqui, já que o nosso programa, e isso aqui não é novidade, esse primeiro episódio está sendo gravado. Você trouxe 2 seguranças, né? Trouxe 2 segurança aqui com nós aqui, né? Conosco. Seu Monteiro. Seu Monteiro e o seu Manuel. Manuel e Monteiro, da dupla sertaneja. E eles têm aqueles tipo aqueles contratos que não pode aparecer a imagem deles. Não pode. Eu já ia filmar eles aqui pra mandar um vídeo pro Alan pra adicionar na live, pra live ficar mais bonita, né? Então aí, com 2 seguranças. Que bom, né? Ô, Diácono, antes dele falar do pró-diaconia, deste prêmio que não, na verdade, não validou a obra é validada pelo Espírito Santo, mas foi sim um retorno, um feedback. O Diácono Valtinho usou um feedback de Deus dessa vez, né? Antes de você falar desse prêmio, eu queria que o Diácono falasse rapidamente de um projeto que mexe muito comigo e que ele já me apresentou presencialmente, que é o Reciclar, né? Para Bem Viver, né? Sim. Dentre os projetos a minha ordenação foi em 2006 e desde a nossa ordenação era um pedido da Arquidiocese que restabelecesse a Caritas na Arquidiocese. E isso ficou até 2012, quando me pediram que eu pudesse começar o trabalho de restauração da Caritas. E eu fiquei junto com um outro grupo de irmãos diáconos, de 2012 a 2021, né? Onde nós conseguimos
alguns trabalhos, reestruturamos a Caritas na Arquidiocese e começamos um trabalho mais regionalizado por falta de recursos, de experiência, e até que ele pôde criar corpo. E esse projeto Reciclar para Bem Viver em Araxá é algo interessante que surgiu de um dos projetos que a gente começou no Fundo Arquidiocesano de Solidariedade, com R$5.000. Escrevi outro projetinho para a CNBB, pedindo mais um pouquinho. Fizemos um bazar de roupas da Alemanha e acabou que conseguimos um valor e fizemos um projeto com auxílio das irmãs dominicanas, que trabalham na missão, com trabalho nas escolas, e fizemos uma orientação com jovens, com crianças nas escolas municipais sobre o processo da reciclagem. E esse trabalho com as crianças resultou, é claro, nós vamos ter uma oportunidade ainda só para esse projeto, resultou num impacto municipal, onde as autoridades municipais não tiveram outra situação a não ser restabelecer a coleta seletiva na cidade de Araxá. Que legal. Que maravilha. E daí 4 cooperativas de gente que às vezes estava vivendo cesta básica, hoje vive com dignidade, mais de 100 pessoas, né, que partiu de um pequeno projeto e que foi orientado, foi trabalhado, não só com os diáconos, mas com toda a sociedade, com as dominicanas, com muita gente dando as mãos. Eu acho que isso é o principal. A nossa diaconia, ela tem que ser encantadora, ela tem que buscar nos nossos irmãos da comunidade o desejo de dar as mãos e de abraçar e mudar a realidade, as situações, a mudança da situação, mudar a vida das pessoas. Mostrar que é possível, né, Walter? É possível. Se você quer, você vai ser curado. Eu quero. Eu quero, sim. Então, engraçado que sempre que perguntava para Jesus, se tu queres, pode curar, né? E Jesus sempre falava, não, eu quero. Eu quero. Então, um dos projetos que foi um sucesso, eu digo sucesso no sentido de abrangência, porque são mais de 100 pessoas, mais de 40 famílias beneficiadas direto, e uma sociedade inteira com o benefício da volta da coleta seletiva, né? Então foi um ponto forte da Caritas aqui em Araxá, dentre outros, né? Nós tivemos projeto dentro de presídio, tivemos projetos para idosos. Então, assim, foi muita oportunidade que Deus nos deu de realmente ser essa mão, né? O Diaconia Cast é para isso, é para a gente mostrar, não no intuito de falar assim, estamos fazendo algo, né? Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que estes, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai. Né? Está no céu, claro. É um testemunho, o testemunho move as pessoas hoje. E o nosso ministério é para isso, né? É para fazer isso. E aí, Diácono Renato, eu queria que você falasse como que foi, assim, estar diante da igreja. Não que a igreja não era um concurso, não era simplesmente um prêmio, vamos ver qual que é o melhor. Não é isso. Sim. Mas ali acaba que Deus, pela sua divina providência, ali destacou a obra que Deus confiou aí à igreja por meio do seu coração, né, do seu ministério diaconal. E como que foi essa experiência? O Prêmio Prodiaconia é um prêmio oferecido pelo Centro Internacional do Diaconato, que está presente hoje na Diocese de Stuttgart, na Alemanha. Né? Então, ela procura de 4 em 4 anos manifestar como um gesto de gratidão ao diaconato, né, a missões que fazem esses trabalhos no mundo todo. Em 2017 não foi diferente. Então eram várias missões, eu não me lembro a quantidade agora, só sei que nós fomos para a final. Quando soubemos que tinha ido para a final, comemoramos muito, porque assim, era uma obra que estava há 4 anos somente, né? Então nós descobrimos através até do presidente da Comissão Nacional dos Diáconos, né? Que na época era o Zeno, né? O Valdir conhece bem. Sim. O Zeno falou, ele veio, conheceu a missão, falou, faz um vídeo, manda um material impresso
que aí, né, vocês vão participar. E assim nós mandamos. Que maravilha. Aí veio, né, aí eu fui, né, foi uma semana de seminário de estudos em Lourdes, né, junto com os diáconos, foi muito bom, porque diáconos do mundo inteiro, né. Pra você ter uma noção, na Albânia, por exemplo, por causa do comunismo, não se podia ter escola diaconal. Meu Deus. Aí depois da abertura, eu tive a graça de conhecer 3 dos 6 primeiros diáconos da Albânia. Olha que só. bonito. Lá no Prodiaconia. Então, assim, foi Que maravilhoso. bonito isso, né? Aí tivemos essa semana e depois, num dia, no penúltimo dia, teve, né? Aí nós fomos, afinal, era a Casa São Pio, um diácono do Zimbábue, na África, né, que cuidava de mutilados lá da Guerra Civil. Nossa, que forte. Um outro trabalho maravilhoso, Walter. Esse eu pensei eu falei assim, acho que eu vou pegar um vice, porque esse outro era de Liverpool e um trabalho cuidava. Na época estava tendo a guerra da Síria e eles acolhiam os refugiados da guerra da Síria. Então, um trabalho maravilhoso. Mas quis o Senhor, né, nos dar essa graça de acabamos ficando em primeiro lugar, né? É como o Diaco dizia, os pequenos feedbacks. Isso, é assim, e eu me lembro, né, que foi até engraçado, porque quando foi apresentado o vídeo de cada uma, aí entregaram um quadrozinho para um, entregaram pro outro, e entregaram para mim por outro. Falei, pô, fiquei em terceiro, já tá bom, né? Aí depois vieram com o troféu, porque você tem a tradução simultânea, mas você deixou lá o fone, então você não ouve nada. E a mulher falando em alemão. Fácil, né? Entender alemão. Aí eu pensei, pô, fiquei em terceiro. Não. Aí o bispo da Diocese de Stuttgart entregou para mim o troféu, que era o diferencial. Ele falou, não, então eu ganhei, né? Pensei comigo, né? Que legal. Aí foi muito bom. E assim, uma outra pessoa, quando houve a decisão da premiação, uma pessoa questionou por que ele ganhar de duas situações que envolvia guerra. Aí essa senhora que apresentava o prêmio, né, que fazia parte da junta, ela respondeu, e quem disse que o que ele faz também não está dentro de uma guerra? Nossa, e o pior, que bonito. uma guerra silenciosa, né? Porque quantas pessoas nós sabemos morrem hoje abandonadas nas ruas, né? Que bonito. É uma guerra também, Walter. Né? Uma guerra, sim. e uma guerra que mata. Que fenômeno. E às vezes mata pessoas que ainda estão vivas. Mata pela exclusão, mata pela falta de visão, sabe? A invisibilidade. Pessoas que muitos atravessam a rua para não chegar perto, para não poder ficar perto, né? Nossa, então também legal. é uma guerra, né? Aí essa outra, ela concordou que também... Muito bonito. Né? Agora, para a gente ir para os finalmente desse podcast, tudo que é bom dura pouco, né? Já estamos aí nos aproximando do final, expandir um pouquinho desse prisma da caridade, né? Eu me lembro uma vez que você me contou uma história que eu fiquei assim, até emocionado, né? Que você participou da vida, eu acho que era de uma jovem, você participou da vida dela, batizou ela, parece que ela foi crescendo e chegou no... Não sei se foi o batismo dela ou de algum parente, mas você participou ali daquela família em vários sacramentos, inclusive casou a jovem, né? Foi. É uma visão além da caridade, porque essa parte ficou muito boa aqui nessa gravação hoje. Você colaborou muito conosco nessa questão caritativa, mas a caridade além de participar da vida de alguém. Deixa eu fazer uma observação. Óbvio, de administrar o sacramento. Sim, né? sim, porque nós temos em nós, às vezes isso por causa até mesmo do próprio marxismo, nós achamos que o amor, que a caridade, somente, o pobre, por exemplo, somente é em questão social. E não é, Walter. Não é. Todas as vezes, todas as pessoas que estão passando por um tipo de dificuldade, elas são pobres. Né? Do que adianta, por exemplo, um usineiro estar com câncer terminal? Porque ele é um pobre. Ele é um pobre. Né? Nós somos pobres. Nós somos pobres. Né? Então, assim, nós temos que tirar essa questão do social somente. Faz parte? Claro que sim. Mas não só isso. Não só isso. Né? A caridade ela é muito maior. Ela abrange muito mais, como é isso que você acabou de falar. Estar presente na vida dessa pessoa. Meu Deus. São Vicente de Paulo coloca isso, né? Eu não sei quem que é mais carente, se é um pobre que pede pão ou um rico que pede amor. Né? Então. Aí a situação da pobreza, ela vem nisso. Agora, enriquece a vida do diácono aí eu volto na comunidade para aquilo que o João está colocando. É só na comunidade que a gente tem essas experiências de amor extremo.
Às vezes gera até algum ciúme no seio da igreja, porque acontece muito, diácono, batiza meu filho, eu gostaria que você batizasse. Diácono, vem dar a bênção nas minhas bodas. Bonito demais. Né? E às vezes essa história que o diácono João coloca é interessante, porque é de uma menina da comunidade, que eu celebrei os 15 anos dela. Mas eu tive presente na primeira comunhão, eu tive presente na crisma dela, né? Depois, aos 15 anos, que foi pertinho da crisma, a família pediu que eu fizesse a ação de graça dos 15 anos dela. Bonito. Batizei o primeiro bebê dela, que ainda foi solteira, né? Depois resolveram casar-se. Aí, ao casar-se, o casamento estava por outra paróquia, e ela ficou constrangida de me convidar, porque era outra paróquia. O padre não pôde assistir o casamento e pediu-me que... Eu falei assim, diácono, eu tenho um casamento no dia tal, você poderia Olha a providência, assistir? Olha, assim, claro que vou, sim. Então, e marcou o dia, e ele falou, olha, só que a noiva, ela parece ser uma pessoa assim de comunidade, ela quer tratar alguns detalhes, ou se importa de recebê-la até na sua empresa. Ela foi na minha empresa. A hora que ela falou assim, eu não falei quem era, porque eu estou transbordante de alegria. Olha, porque é o senhor participou da minha vida em todos os principais momentos, e nesse que eu achei que não ia ter jeito, Deus providenciou. Eu fiquei emocionado o dia que você me contou isso. Deus colocou o senhor no meu caminho. Muito bonito. Aí o diácono João estava tocando o casamento dela. Aí depois que você me contou a história, eu fiquei... Aí, assim, a gente vê. E na comunidade acontece demais. E essa expressão do amor, da caridade, na força, diácono, vem dar uma bênção na minha casa. Assim, quem que vai estar? A minha família. Então vamos fazer uma celebração da palavra com bênção, né? Acontece muito nas nossas comunidades. Sim. E hoje a nossa comunidade é uma cidade inteira, né? Porque hoje a gente atende praticamente toda a cidade, porque com 17 anos de diaconado, as relações vão aumentando. Aumentando, né? Sem dúvida. E é claro que isso é muito gostoso de ser bonito atendido, esse aí. né? Foi muito bonito. Isso é muito bom. E às vezes a gente olha e fala assim, aí eu volto lá no início da nossa conversa, né? E onde está a dignidade? A dignidade humana não é compatível com o chamado divino, com o dom que ele nos coloca, com o serviço que está à frente, e com isso que você falou, o amor, a caridade à frente de tudo, né? Fazer pelo amor à pessoa, pelo amor ao ser humano, pelo amor a Deus, que nos quer fazer instrumento nas suas mãos, né? Esse é o Diaconia Cast. Agora nós vamos para o ponto ápice do nosso encontro, que é o último, né? E você já pode compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Se Deus quiser, nós vamos trazer o diácono Renato de novo, talvez só para um episódio só para a Casa São Pio, um episódio só para a questão do Reciclar para Bem Viver. E você também que faz parte, né, do corpo diaconal da Arquidiocese, pode também nos mandar aí, nós somos irmãos, né, sugestões, né, diácono, para os próximos episódios. Mandar também um abraço para todo o clero da Arquidiocese, sobretudo na pessoa de Dom Paulo Mendes Peixoto, nosso arcebispo, que vocês rezem por esse projeto que está começando agora. Então o último ponto é o seguinte, era surpresa, eu nem falei para vocês, né? O diácono Renato é o nosso grande convidado hoje, né, assim, para esse início de tudo, mas eu queria que os dois, tá? Agora é uma tarefinha só para os dois, deixassem uma mensagem para os católicos, uma mensagem que está aqui no coração. Olha, essa mensagem é do coração aqui, ministerial, do diácono Renato e do diácono Walter, para você que nos acompanha. Olha, responsabilidade, hein? Vale a pena ser católico. Vale a pena. Vale a pena pertencer a essa igreja, que a única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos presenteou, Ele está presente, né? No seu corpo, sangue, alma e divindade, principalmente. Você que está aí, às vezes, vacilando na fé, né? Tenha coragem, né? Fique na igreja, né?
A igreja é o nosso lugar, né? E falo como diácono, falo como pai, falo como esposo. Não existe outro lugar aonde nós vamos estar melhor do que estarmos presentes dentro da Igreja Católica. Temos desafios? Temos. A porta é estreita. A cruz está conosco. Mas a certeza da ressurreição e a certeza da vitória é certa. Vale a pena ser católico. Muito bem. Eu queria ainda, João, Renato, ainda colocar para todo diácono, para os diáconos do mundo inteiro, né, que estejam realmente abertos ao seu trabalho, ao seu serviço, o serviço à igreja. E nós vamos aceitar a sugestão de todos os diáconos, né, João? Se Deus quiser, vamos você ter que está em todas as dioceses, que quiserem mandar para a gente sugestões, o que querem ouvir, né? Experiências que vocês vivem, vamos compartilhar aqui também. Nós vamos fazer um evento nesse sentido também. Muito bem. Agora, para você, católico, em todos os batizados que eu realizo, eu sempre coloco algo muito importante para os pais que estão ali levando o novo cristão. Eu acho importante, eu acho bonito quando a gente começa o batismo na porta da igreja e a gente faz o sinal da cruz na porta. Que aí o batismo, que é o sinal, é a entrada para a igreja. Eu te recebo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Entra na casa de Deus e nunca mais sai. Eu ainda coloco uma coisa durante os batizados para os pais. Cuidem dos seus filhos. Cuidem assim como você cuida da saúde, do corpo, da alimentação. Muito cuida bom. Da vida espiritual de seus filhos. Dê amor àqueles que Deus colocou no seu colo. Porque hoje eles estão no seu colo, amanhã nós estaremos no colo dele. Se nós construirmos esse lugar. O colo da família é o lugar mais seguro do mundo e deve ser a morada de Deus. E a igreja é o meio fundamental para que se construa um santuário doméstico. A nossa casa tem que ser a primeira igreja. Então, guarde isso no seu coração. Faça da minha casa a morada de Deus. Faça da minha casa a primeira igreja, a primeira célula da comunidade. Que a nossa família possa fazer frutificar aquilo que nós vivenciamos aqui, dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, e sermos testemunhas lá fora de que Deus mora conosco. Lá em casa é morada de Deus. Por isso eu sou feliz. Por isso eu transformo as realidades onde eu estou. Eu transformo as realidades onde Deus me coloca no meu trabalho, no meu cotidiano, porque eu sou inspirado por Deus, porque Ele mora dentro do meu coração, dentro da minha vida. Ele me chama a ser seu testemunha diante de todas as adversidades da vida, diante de todas as situações. Reze, leve a palavra de Deus para dentro de casa. Louve a Deus pela oportunidade de ser cristão. E honre esse nome. O nome de cristão deve ser honrado com as nossas atitudes, com a nossa palavra e com a nossa fé e a nossa confiança. O que eu vou falar com dois homens de Deus desse aqui? Chave de ouro geralmente é para fechar, né? Mas nós começamos o Diaconia Cast com chave de ouro. Abrimos esse projeto. Quero agradecer aí ao Diácono Walter, né, por ter acolhido, né, essa sugestão. Diácono Renato, por ter assim abrilhantado aqui, edificado tanto, né, não somente nós aqui presentes, mas todo mundo que está assistindo agora este episódio. Então nós vamos encerrar aí com a bênção, pedir que sempre o convidado, né, quando for um diácono ou um padre, a gente vai chamar os padres também, hein? Ótimo. Queremos aí algumas temáticas com os presbíteros que podem muito somar
conosco. Diácono, eu não sei se você quer falar alguma coisa, talvez divulgar rapidamente as redes sociais da Casa São Pio, Sim. embora você vai voltar Sim, no sim. episódio só para isso, e depois você pode dar a benção para a gente encerrar o episódio. Aproveitar a oportunidade, agradecendo, né, agradecer mais uma vez, né, a você, Diácono João Vitor, ao Diácono Walter, né, por essa graça de estar aqui, né, nesse primeiro Diaconia Cast, né? Muito obrigado. A Casa São Pio, nós temos página no Instagram, né? @Casa São Pio, né? Nós temos hoje a casa acolhe em torno de 50 irmãos, pessoas que eram em situação de rua, né? E aqueles entrem na nossa página no Instagram, conheçam o nosso trabalho, né? Os que são de Uberaba, né? Vão lá pessoalmente, conheçam também, né? Porque vale a pena, né? Vale a pena cuidar de Jesus, né, presente em todo aquele que sofre. Essa é aquilo que Deus nos chama a cada dia. Muito obrigado mais uma vez, viu? Uma alegria. Foi uma alegria. Diácono. Você quer falar alguma coisa antes de dar a benção? Eu queria agradecer pela oportunidade, agradecer nosso irmão Alan, que está na nosso irmão técnica. Alan, que está no técnico, Grande Alan. que está aqui com o estúdio. Que acolheu o nosso projeto. Né? A você, Diácono, que está na nossa colegiada cuidando da comunicação, né? Eu acho que o Diácono já começou dando garfo no início, né? Presidente, eu não lembrava o termo, mas foi... Mas cada um com a sua função. Mas foi ótimo, porque aí o Walter pôde explicar, né, Walter? É verdade. Eu acho que é um modelo novo de gestão que já vem antigos, né? A gestão colegiada está no cooperativismo e não existe cooperativismo maior do que a força da missão, né? Porque a gente caminha juntos, né? Ainda mais entre irmãos, né? Entre irmãos. Então, agradecer também os dois seguranças que seguem claro. de Renato, né? Wagner Renato, Monteiro, né? seu Manuel. Isso, muito bem. Veio com dois seguranças aí, segurança. tá certinho. Muito bem, e eu agradeço a todos os que tiveram a oportunidade de estar conosco, né? Repassem para aqueles que você gosta. Essa parte é importante, né? ó. Habilita as notificações, clica no sininho aí, se inscreva, porque é um canal novo, né, do CAD Uberaba, que nós vamos lançar muitos conteúdos aqui. O senhor nos dá a bênção? Sim. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até o próximo Diaconia Cast, se Deus quiser. Deus abençoe.